meus amigos, tudo bem? Começamos a semana já com uma polêmica. Fazia dias que o presidente Jair Bolsonaro não dava declarações à imprensa e a imprensa não conseguia, então, ali distorcer as falas do presidente e criar aquelas polêmicas que vêm desde o início do seu mandato, lá em janeiro de 2019. Ontem, no entanto, o presidente saiu ali em Brasília, saiu nas ruas ali, e aquelas provocações de sempre feitas pelos repórteres. Apareceu um vídeo aí que não se sabe exatamente se foi endereçado a um repórter, mas enfim, eles alegam que o presidente Bolsonaro, estaria se dirigindo a um jornalista. Nesse vídeo, o presidente aparece ali, eu vou até colocar para vocês verem, não é muito conclusivo, mas parece que ele fala ali que tinha vontade de encher alguém de porrada. Vamos visitar a nossa feirinha da Catedral. Presidente, Vontade de encher tua boca com a porrada, tá? na lateral aqui, na lateral aqui. Só, na lateral aqui, por favor. Deixa pro lado aqui. Como você viu aí, o vídeo ele não é muito conclusivo. Aparece ali o presidente falando, parece que ele disse que tinha vontade de encher alguém de porrada. Ok, suponhamos que o presidente tenha dito isso, que ele tinha vontade de dar umas porradas ali num repórter. O fato de alguém declarar ter vontade de fazer algo, isso não é crime. Qual seria o crime? Crime de ameaça? Ele não ameaçou, falou, eu vou te dar uma porrada e partir para cima tal. Não, ele apenas disse que tinha vontade de fazê-lo. Mas, para a extrema imprensa, para a extrema esquerda, o presidente já cometeu crimes hediondos. Crimes, eu digo no plural, porque já tem pessoas da extrema esquerda dizendo que o presidente cometeu ali vários crimes. Ele teria cometido crime de responsabilidade, ele teria cometido crime de ameaça, ele teria agredido a pessoa, o repórter, o jornalista. Eu vi ali uma matéria do Reinaldo Azevedo, por exemplo, ele criticando o presidente, dizendo que o presidente cometeu crime. Eu vi também matéria do Leonardo Sakamoto, indo pela mesma direção, dizendo que o presidente teria cometido crimes. Agora, todos se lembram quando o jornalista da Folha de São Paulo disse que, em uma matéria que ele fez, a Folha de São Paulo é um jornal de grande circulação nacional. E esse jornalista fez uma matéria no jornal Folha de São Paulo dizendo que desejava que o presidente morresse. Parece que o título da matéria é Por que desejo que o presidente morra? Ou Por que torço pela morte do presidente? Algo nesse sentido. E naquela ocasião, esses mesmos jornalistas que hoje criticam o presidente disseram que o jornalista estava exercendo a sua liberdade de imprensa, sua liberdade de expressão. Beleza, eu até concordo que ali o jornalista poderia, apesar do absurdo que ele teria dito, realmente é a liberdade de expressão dele. Assim também como é a liberdade de expressão do presidente dizer que sentiu vontade de dar umas porradas em um jornalista inoportuno e chato que estaria ali fazendo perguntas que nem eram para ser feitas ao presidente. Ou seja, parece que os repórteres estavam perguntando ali, ou o repórter estava perguntando, sobre depósitos na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. Bom, se há algo de ilegal nesses possíveis depósitos, isso aí cabe à justiça apurar e cabe à justiça julgar. Se tiver alguém culpado, se a primeira-dama for culpada, e seja condenada e que pague pelo seu possível crime. Se descobrirem nessa investigação que o presidente tem algum envolvimento, que ele também seja condenado. Eu não estou aqui defendendo, dizendo que o presidente tem que dizer o que ele disse. Não é isso. Mas também essa seletividade da imprensa, ela deixa uma indignação muito grande, porque tudo que o presidente fala é errado, mas tudo o que eles falam contra o presidente é certo e é democrático. Quando as pessoas vão para as ruas com bandeiras verde e amarela, camisa verde e amarela, se manifestarem, se tiver ali milhares de pessoas e tiver um com uma faixa dizendo que sente vergonha do STF ou fora STF, já eles consideram
atos antidemocráticos. Mas quando pessoas, grupos como os antifas, vão para as ruas e colocam ali na frente uma enorme faixa dizendo que somos pela democracia, e ali eles saem jogando coquetéis Molotov na polícia, eles saem depredando patrimônio público e privado, eles saem agredindo pessoas, queimando bandeiras do Brasil, como nós vimos. A mesma imprensa dizem que são atos em defesa da democracia. Por outro lado, nós vemos a mídia brasileira preocupada com as tais rachadinhas lá no Rio de Janeiro, mas é uma questão bem seletiva, né? Porque a mídia só se preocupa com as tais rachadinhas que teriam sido feitas pelo então deputado estadual Flávio Bolsonaro, que teria ali tirado dos seus funcionários cerca de 1.200.000, 1.300.000 mil reais de salários, de parte dos salários de seus ex-assessores. Por outro lado, nós temos o deputado petista André Siciliano, que até hoje continua sendo deputado, inclusive é o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e a sua assessora Elisângela Barbieri teria movimentado 49 milhões de reais de partes de salários de assessores, ou seja, as tais rachadinhas. Mas para a imprensa só interessa aquilo que foi feito lá pelo então deputado estadual Flávio Bolsonaro, que teria movimentado ali cerca de 1.300.000 reais. Para ver como há uma seletividade muito grande, isso porque o interesse não é atingir o hoje senador Flávio Bolsonaro, mas sim atingir o presidente. E por que o interesse da grande mídia, principalmente da Globo, em atingir o presidente? Todos os fatos que acontecem, todas as palavras que o presidente fala, tudo são distorcidos, tudo eles querem vir atrás do presidente. Por que eles têm tanta vontade, tanto interesse em derrubar o presidente Jair Bolsonaro? É uma coisa bem clara, é bem fácil da gente entender. Na época do PT, havia críticas aos governos do PT? Havia. Só que ali tinha uma quadrilha no poder que saqueou bilhões de reais. Tanto é que os delatores devolveram bilhões de reais. E aquilo ali é só a ponta do iceberg, todo mundo sabe disso. E a gente não via a imprensa com aquela gana em derrubar o presidente Lula. Tanto é que teve um mensalão no governo Lula e ele foi reeleito. E depois do mensalão ele reelegeu ainda a sua sucessora Dilma Rousseff. E aí todos nós sabemos o que aconteceu. Ela não teve nenhuma capacidade de governança e acabou sendo cassada. Mas todos sabemos que a maior parte dos integrantes da alta cúpula dos governos do PT foram todos condenados e hoje só estão soltos graças aos amigos do STF, como Dias Toffoli, por exemplo, Gilmar Mendes, Lewandowski, e tantos outros ali. E falando em STF, eu quero só abrir um parênteses aqui para colocar um tweet aqui que o ministro Gilmar Mendes fez defendendo a liberdade de imprensa. Agora, eu pergunto, onde estava o ministro Gilmar Mendes quando o seu colega Alexandre de Moraes mandou prender jornalista porque criticou o STF? Onde estava o ministro Gilmar Mendes, que nada fez e nada declarou contrário às ações do Alexandre de Moraes, quando mandou prender o jornalista Oswaldo Eustáquio? Quando mandou fazer buscas e apreensões na casa do Alan dos Santos, jornalista do Terça Livre? Uma das coisas que a gente vê a seletividade e o lado que realmente tem a imprensa, que tem o próprio STF, que tem o Congresso. Nós temos uma matéria feita pelo Reinaldo Azevedo, onde ele fala sobre aquele artigo que o jornalista da Folha diz que torcia pela morte do presidente. O Reinaldo Azevedo classificou aquilo lá como um artigo infeliz e ainda criticou o ministro da Justiça por ter aberto um inquérito para investigar o jornalista, que teria torcido pela morte do presidente, chamando de hospício da justiça.
Aí agora o mesmo Reinaldo Azevedo ele vem dizendo que o presidente sempre teve vontade de encher de porrada a democracia. Ou seja, o Reinaldo Azevedo chama esse possível jornalista a quem o presidente teria se dirigido de democracia. A imprensa é a democracia. Não é o povo que é a democracia, porque a vontade popular, ela sim representa a democracia. Tanto é que nós é que escolhemos nossos representantes. O povo sim é a democracia, não são os jornalistas que são a democracia. A liberdade de imprensa, ela faz parte da democracia, assim como a liberdade de expressão também. Só que isso tem que ser de uma forma extensa a todos, e não só a alguns. Por exemplo, jornalistas que são contra o presidente podem chamá-lo de nazista, de fascista e desejar sua morte, inclusive colocando isso em matérias jornalísticas, e isso é liberdade de expressão. Mas quando algum jornalista que defende, que apoia o presidente, faz qualquer matéria criticando, fazendo críticas ao Supremo Tribunal Federal, já é considerado um ato antidemocrático, e houve até prisões de jornalistas aí, todo mundo viu o Alexandre de Moraes mandando prender o Oswaldo Eustáquio, o jornalista Alan dos Santos, que eles chamam de blogueiro, foi para os Estados Unidos até com medo de ser preso mesmo. Então, essa liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, ela não é ampla, ela não é irrestrita. Ela é colocada ali para poucos, principalmente aqueles que são contra o presidente Jair Bolsonaro. Por que eles não falam a respeito da propina passada pelo Dario Messer, considerado o doleiro dos doleiros? Mais de R$1 bilhão Dario Messer passou durante alguns anos à Rede Globo. E por que esses jornalistas não falam nada? Né? Primeiro que, se eles falam, eles vão ficar desempregados. Né? Então, a liberdade de imprensa ela já começa a ser cerceada dentro dos próprios organismos de imprensa. Porque os jornalistas não podem dizer o que eles querem. Eles têm que dizer aquilo que os seus patrões mandam ou permitem que eles falem. Então, a liberdade de imprensa ela não é ampla e restrita. Eu vou deixar aqui para vocês um trecho de uma reportagem feita pela Record, onde eles mostram ali as propinas que o doleiro Dario Messer repassava para a família Marinho da Rede Globo. 2 doleiros que participaram de um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro do país revelaram que, entre milhares de clientes, estariam 2 herdeiros de um dos grupos de comunicação mais conhecidos do país, a Rede Globo. Dario Messer, conhecido como Doleiro dos Doleiros, e Cláudio Barbosa, o Tony, teriam sido contratados para facilitar transações financeiras clandestinas dos donos da emissora carioca. O Domingo Espetacular teve acesso à delação dos doleiros. O que eles contaram à justiça, você vê agora. Um homem que nunca fez questão de aparecer. Um milionário influente que fez fortuna auxiliando grandes empresários brasileiros a sonegar impostos. Experiente e discreto, esse foi o perfil do doleiro que teria sido escolhido por uma das famílias mais poderosas do país, suspeita de fazer operações clandestinas. Cláudio Fernando Barbosa de Souza, o Tony, confirmou à justiça que entregou dinheiro vivo aos irmãos Roberto Irineu, presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, e João Roberto Marinho, vice-presidente do grupo. A informação está na delação premiada que o doleiro assinou com a justiça. Tony foi preso no Uruguai em 2017. Um ano depois, decidiu falar o que sabia. Confessou ao Ministério Público Federal que prestava serviços aos irmãos Marinho. Segundo ele, os herdeiros do Grupo Globo eram clientes de uma mesa de câmbio ilegal famosa no Rio de Janeiro e comandada por Dario Messer, conhecido como o Doleiro dos Doleiros. A entrega não chamava a atenção. Chegava em envelopes, em média 3 vezes por mês. O conteúdo, uma pequena fortuna, que era destinada à família Marinho
dona do Grupo Globo. O envio de dólares à sede da emissora no Rio de Janeiro era feito por funcionários de Dario Messer. Um esquema que, segundo o doleiro, começou há 30 anos. O que Dario Messer contou à Justiça no dia 24 de junho deste ano é surpreendente. O doleiro, especializado em operações financeiras clandestinas, prestava o serviço ilegal para 2 herdeiros da família Marinho, os irmãos Roberto Irineu e João Roberto Marinho. Os 2 fariam encomendas mensais a Messer. O dinheiro, sempre em espécie, não era entregue nas mãos dos herdeiros do grupo. Um funcionário do doleiro tinha a missão de levar os dólares dos irmãos Marinho a um alto executivo da empresa, José Aleixo. Dario Messer contou que as remessas à emissora oscilavam entre 50 mil e 300 mil dólares. Em valores atuais, entre 165 mil e 1.650.000 reais. Dinheiro que era entregue por José Aleixo aos irmãos Marinho. O doleiro foi além. Explicou ainda como os herdeiros de uma das maiores empresas de comunicação do mundo pagavam pelo serviço ilegal. A operação funcionaria da seguinte maneira: Dario Messer entregava dólares em espécie no Rio de Janeiro e os irmãos Marinho repassavam o dinheiro para o doleiro por meio de uma conta num banco dos Estados Unidos. Ou seja, os irmãos Roberto Irineu e João Roberto depositavam para Messer no exterior o valor entregue em dinheiro vivo no Brasil. Mas por que os empresários do Grupo Globo precisavam dos serviços de um doleiro? Para esse procurador da Fazenda Nacional, essa é uma operação clandestina que revela sinais de pelo menos 2 crimes: evasão de divisas e sonegação fiscal. Evasão de divisa é quando você não declara aquele patrimônio ou aqueles valores que estão sendo encaminhados para o exterior. Tem que ser declarados. O doleiro tem a expertise de fazer essas transações internacionais, né? Facilita a vida daquelas pessoas que querem ocultar, né, um dinheiro de forma ilícita. Então, no caso ali, quem estaria economizando com o pagamento dos tributos seria a própria família Marinho? Em tese, sim. A delação premiada do doleiro foi homologada no dia 12 de agosto. O relato que se tornou um escândalo e que colocou na mira das investigações os herdeiros do Grupo Globo promete mais. Nos próximos meses, segundo o acordo, Messer deverá entregar ao Ministério Público Federal provas do que revelou nos depoimentos. Tony já fez isso. Domingo Espetacular teve acesso a trechos da delação do doleiro. Os irmãos João Roberto e Roberto Irineu fizeram operações financeiras clandestinas até 2017, com Tony e outro sócio, Vinícius Claret Vieira Barreto, o Juca Bala. Tony e Juca Bala, doleiros do Rio de Janeiro, que ao lado de Messer, protagonizaram um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro do país. Depois de fechar acordo de delação premiada, cumprem prisão domiciliar. Os doleiros foram sócios de Messer e assumiram os clientes quando ele deixou o Brasil em 2003 e levou a mesa de câmbio ilegal para o Uruguai. Na delação, Tony afirma que as transações clandestinas entre os doleiros e os irmãos Marinho continuaram até 2017, ano em que ele foi preso. Tony contou que remessas de dinheiro vivo também eram entregues a José Aleixo, figura central do esquema e homem de confiança dos irmãos Marinho. Ao contrário de Messer, a encomenda não era mais deixada na sede da emissora. O dinheiro, agora, tinha outro endereço: a casa de José Aleixo. O ex-executivo da Globo morreu no apartamento onde morava em São Conrado, vítima de um infarto, em 2018. Em nota, o advogado do doleiro, Jefferson de Carvalho Gomes, informou que as declarações sobre o envolvimento de pessoas ligadas à Rede Globo já foram devidamente prestadas no acordo de delação premiada. O advogado de Juca Bala disse que ele continua à disposição da Justiça. Nas contas dos doleiros, há 3 décadas, Roberto Irineu e João Roberto não pagam impostos pelas transações financeiras. Uma revista americana divulgou que juntos, João Roberto e Roberto Irineu têm uma fortuna avaliada em 28 bilhões de reais.
Mas, segundo as revelações dos doleiros, alguns desses milhões passaram longe dos órgãos de controle e deixaram de ser declarados. Além da família Marinho, os doleiros também prestaram serviço à organização criminosa chefiada pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Messer aprendeu com o pai a comandar as mesas de câmbio. Em 1980, passou a operar a compra e venda de dólares sozinho. Usando sempre dinheiro vivo, criou ao longo dos anos um esquema sofisticado para driblar o sistema financeiro. É o que os investigadores chamam de banco clandestino. Dário Messer já teria movimentado mais de 1,5 bilhão de dólares, ou seja, mais de 8 bilhões de reais. Domingo Espetacular teve acesso a outros trechos da delação premiada de Messer. Durante 2 semanas, ele contou como se transformou no principal doleiro do país. São 21 anexos que citam grandes empresários e investidores. Em um deles, o doleiro disse que sabia que era alvo da investigação e poderia ser preso. Segundo Messer, houve vazamento da operação deflagrada para prendê-lo, a câmbio desligo, em 2018. Por isso, fugiu para o Paraguai e pediu refúgio a um amigo de longa data, o ex-presidente do país, Horácio Cartes. No Paraguai, Messer passou por pelo menos 4 cidades. Em 2018, o doleiro decidiu voltar ao Brasil. Essa foto, Messer, ainda foragido, fez com o celular dentro de um avião que o trouxe do Paraguai até São Paulo. Ele foi preso em julho do ano passado. A namorada de Dário Messer, Mira Ataíde, também chegou a ser presa. Ela assinou acordo de delação premiada e confessou ter ajudado Messer a transportar dólares no período em que ele esteve foragido. Depois que deixou a cadeia há 4 meses, o ex-bilionário recorreu à sogra, dona de um apartamento neste prédio aqui em Copacabana. Aos 61 anos e com problemas de saúde, Dário Messer cumpre prisão domiciliar e informou esse endereço à justiça. A nova casa do doleiro dos doleiros seria um imóvel no 4º andar, mas segundo funcionários do edifício, faz tempo que ele não é visto por aqui. Nós conversamos com o porteiro. Acho que ele falar com o seu Dario, é o Rael. Dario não mora aqui não, cara. Ele saiu daqui já tem muito tempo já. Saiu daqui há muito tempo? Tem mais de 2 meses. Dário Messer usa a tornozeleira eletrônica. A defesa afirmou que ele permanece em Copacabana, no mesmo endereço visitado pelo Domingo Espetacular. Longe da vida de luxo, o doleiro renunciou a quase 1 bilhão de reais em bens, já bloqueados pela justiça. Em razão dos termos pactuados, Dário hoje colabora com a justiça e presta os esclarecimentos sempre que necessários. De acordo com o Ministério Público Federal, na delação premiada, Messer não citou apenas clientes, mas possíveis organizações criminosas. E o que foi revelado será investigado, inclusive o anexo, onde Dário Messer cita os serviços para o Grupo Globo. As operações clandestinas e bilionárias de câmbio renderam a Dário Messer 7 ações na justiça e a primeira condenação, 13 anos de prisão. O que ele sabe está contado em quase 100 páginas. Um registro minucioso de clientes como a família Marinho, que teria pago pelo serviço criminoso de um doleiro. Ó, meus amigos, então é isso por hoje. Se você não é inscrito no meu canal, você se inscreva, dê essa força para o canal, curta, compartilhe esse vídeo e que tenhamos uma semana abençoada por Deus.